Glória a Deus. Deus é muito lindo. O texto que a gente vai ler hoje, ele foi escrito, dizem os exegetas, e eu creio que sim por causa dele, em um êxtase de adoração e louvor, de um homem que via a vida de um plano diferente, de um plano do Pai Eterno, que não poderia ser frustrado por nenhuma interferência terrena, celestial ou infernal. Sim, o apóstolo Paulo escreveu isso de uma prisão domiciliar, porém, de mente, coração e espírito livre. Ele escreve esse lindo hino, que provavelmente fazia parte dos hinos que eram cantados pela igreja primitiva, para mostrar que apesar de sofrimentos de uma prisão, da perseguição da religião tradicional dos judeus, das falsas acusações que o levaria à pena de morte, da luta contínua contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme ele mesmo escreveu em Efésios 6:12, ele, Paulo, nós igrejas, somos mais que vencedores, pois os planos de Deus não podem ser frustrados. Assim, Paulo viveu o tempo todo pregando, escrevendo, se relacionando, enfim, vivendo para a glória de Deus e sendo plenamente feliz, se sentindo totalmente realizado. Amados irmãos, esse é um texto que vale a pena meditar de verdade. Sabe, você está aqui, não é por acaso. A sua vida tem sentido, porque a vida com Jesus tem sentido. Diga comigo, a vida com Jesus tem sentido. Vamos lá? A vida com Jesus tem sentido. Amém? A sua vida tem sentido. Você foi alcançado por Cristo Jesus. Bom, essas canecas são branco e preto, preto e branco. Qual que é a minha? A minha é do lado de dentro. Oi? Ó, tá tudo dominado, tudo é minha aqui. O preto e o branco é meu agora. Me lembra um time vencedor, então vou pregar bem. Mas eu vou... é verdade. Mas isso a gente vai desconsiderar. Amados irmãos, Deus é muito lindo. Quantos de nós caminhamos pela vida meio sem sentir propósito, sem sentir identidade, sem sentir de que há destino para nós? Quantos de nós deixamos que os nossos traumas sejam os narradores da nossa vida? Quantos de nós fazemos isso? E sabe de uma coisa? Você está aqui para ouvir hoje que a sua vida tem sentido. E esse texto que nós vamos ler é um texto muito lindo em Efésios, e vai falar para nós sobre essa vida com sentido, que você tem origem, você tem identidade, você tem propósito e você tem destino. Você tem origem, você tem identidade, você tem propósito e você tem destino. Deus é lindo e maravilhoso, e Ele vai fazendo grandes coisas na nossa vida. A vida com Cristo tem sentido. Primeiro de tudo, que a gente tem que saber, antes de mais nada, é que nós temos origem. Todos nós aqui, e você que está me ouvindo, e que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas vai ser a primeira vez de muitas, eu quero que você tome posse dessa realidade. Você tem origem. Você tem origem. Nós não somos, nem a criação e nem mesmo a humanidade é fruto de um acidente. Seja lá como você acredite que houve a evolução do universo, isso tudo tem um maestro. Isso tudo tem um Criador que vai colocando a sua mão e que vai estabelecendo tudo dentro do seu lugar.
Veja só, o que Paulo diz, logo depois da sua saudação à igreja de Éfeso, ele diz assim: bendito Pai, bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já está no passado, o verbo está no passado, concretizado, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando Deus nos elegeu, gente? Conforme esse texto. Fala para mim. Para aí. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês creem? Então, eu vou por aqui, ó. Não pode, a gente não pode falar assim, seguir. Como também, a hora que eu vou apagar, a hora que eu acender a luzinha, você lê, tá bom? Combinado? Então presta atenção. Como também nos elegeu nele. Gente, que doideira é essa? Quer dizer que antes de Deus criar o mundo, Ele elegeu você. Uau! Gente, quantos lutam por um tipo de alguma eleição, ser eleito para fazer alguma coisa? E às vezes aquela coisa tem um começo ali, vai por um tempo, um período, e de repente acaba. Você foi eleito para fazer isso durante esse tempo, mas acabou. Mas vem cá, quando Deus está falando que você foi eleito, desde quando? Uau! Quem é você, hein? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, essa origem tem depois um propósito, mas nós vamos ver depois. Veja que maravilha. Quando fala de origem, eu peguei essa palavra pedigree, que é muito usado para os cães, né? Quem mexe com os cães aí sabe que, bom, mas esse cão, ele tem ou não tem pedigree? Não é verdade? Mas o sentido da palavra, lá antes do século XVIII e tal, ela tinha um sentido para tudo quanto é tipo de pesquisa sobre os ancestrais, porque nos estudos genealógicos se faziam marcas que lembravam uma pisada de ave, que é a pisada de garça, lá de onde se originou a palavra pedigree, para indicar os parentescos ancestrais e origem. O que Paulo está dizendo aqui é que antes de Deus ter formado o mundo, você já tinha nascido dentro do coração dele. Então, qual é a sua origem? A sua origem é essa. Você nasceu dentro do coração de Deus. Ele é o seu Criador. Ele quem projetou você. É bem diferente quando você acredita em Deus comparado com aquelas pessoas que não acreditam. Porque se eu não acredito em Deus, eu não tenho origem. Então eu tenho que descobrir a razão da minha própria existência dentro desse próprio tempo. E tenho que me virar lá dentro do meu tempo, dentro da minha própria humanidade. Mas para aqueles que creem em Deus, eles sabem que existe um Criador que criou e que nós nascemos dentro do coração desse Criador antes da fundação do mundo. Eu quero que você diga assim, mas com toda a convicção. Se você ainda não tiver, eu já estou orando, já orei por você, orei por cada um que estava aqui, agora há pouco ainda à tarde, orei de novo, eu disse, ó, Deus, desenvolve fé, porque as pessoas creiam em coisas que são até difíceis de serem explicadas, que parece uma viagem maluca de um doidão que não sabe o que está falando. Mas eu tenho que dizer para você que isso é palavra de Deus, e você tem origem. Você tem origem. Você tem pedigree. Amém? Então diga assim, eu nasci no coração de Deus antes da fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, você não é um acidente, não.
Você não é uma pessoa que veio, de repente, você até sabe de história que, de repente, os teus pais nem te queriam, né? E você é fruto de uma tentativa de aborto fracassado. Ou quem sabe você pensa assim, meus pais disseram que eles não queriam muito que eu nascesse, porque naquele tempo eles estavam passando por N dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem desejou você antes de mais ninguém foi o seu Pai Celestial. E Ele cuidou para que você existisse exatamente nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Pois bem, mas a vida com Cristo tem sentido também. Não somente porque você tem origem, mas porque você também tem identidade. Aqui sua identidade aqui. Eu pus sua identidade aqui. Essa é a identidade de todos que estão aqui hoje. Se alguém pedir a sua identidade, lá na sua identidade, conforme Deus desejou, vai estar escrito, lá na identidade começa com nome, né? Identidade significa que ninguém é idêntico a você, que só você tem, a sua digital é diferente de todo mundo, né? Tem o seu nome, você nasceu dos seus pais naquele dia, daquele jeito, uma porção de coisas. Então, na identidade, identifica isso daí. Então, o seu nome, quando alguém perguntar qual é o seu nome, bom, da minha identidade real, eu sou filho de Deus. Então, se alguém perguntar a sua identidade na real, antes da criação do mundo e para depois do fim do mundo, qual é a sua identidade? Você é quem? Você é quem? Você é filho de Deus. E qual a sua filiação? Yahvé. Deus é o seu pai. Na sua identidade celestial, mostra aí sua identidade, para ver se você faz parte desse reino celestial. Tá ok, está aqui, vai estar filho de Deus. E qual é o nome do seu pai? Yahvé, o Pai eterno. Isso é sua identidade. Qual é a sua naturalidade? Onde você nasceu? Onde você nasceu? Acabamos de aprender. Você não teve origem? Onde você nasceu primeiro? Então, a sua naturalidade é coração de Deus. Não é? Eu nasci em Campo Grande. O pastor Djalma nasceu onde? Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Rapaz, você nasceu longe, hein, filho? Mas de quem? Antão, né? Antão. Essa você já ouviu várias vezes, né? Antão, né? Então, mas todos nós, eu e o Djalma, apesar de termos nascido em lugares tão distantes, nós temos uma naturalidade primeira, que é o coração de Deus. E a nossa data de nascimento de verdade? Você acabou de aprender que você tem origem. Deus te escolheu desde quando? Você fala para o irmão que está do teu lado, você é bem velhinho, meu. Não, bem velhinho não é bem a palavra. Você fala para ele assim, você é bem antigo, hein, filho? Você é bem antigo, hein, filho? Pô, nasceu antes da fundação do mundo. Está bem conservado, né, gente? Está bem conservado. É verdade, pastor Gilson, todo mundo aqui está bem conservado. Para quem nasceu desde antes da fundação do mundo, você está, ó, conservado mesmo. Essa é a nossa identidade, porque se não veja o texto, e nos predestinou, quer dizer, se Ele escolheu antes da fundação do mundo, é porque Ele nos destinou para alguma coisa. Para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Perceba que coisa linda, gente. Olha só. A adoção não é algo lindo? A adoção é algo lindo porque um filho natural, ele pode vir quando os pais não esperam, ou até mesmo quando não querem, ou ainda não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor, é uma escolha voluntária. Olha aí. E não é verdade? Por exemplo, tem até pais que têm os filhos e eles jogam os filhos fora. Né? Desses tempos atrás, o pastor Gilson mostrou aqui o nenê sendo jogado dentro de uma caçamba de lixo. Você viu? Era a mãe, tinha um pai, que trouxeram ao mundo aquela criança, mas diziam, não quero. Só que com Deus foi diferente.
Nós não éramos filhos porque nós pecamos e nós nos desviamos, mas Deus disse: eu vou cumprir neles o propósito para o qual eu os criei desde antes da fundação do mundo. Eu os criei para serem meus filhos. Então eu vou mandar o meu filho unigênito para que ele então cumpra com o pagamento de sangue para que eles se tornem meus filhos. Então, nós ganhamos, então, né, essa nova identidade em quem? Em Cristo Jesus. Na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Por quê? Um filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. E nós, Paulo está comparando com a lei daquela época. Somos filhos de Deus, recebemos um novo nome, uma nova herança. Não é lindo isso daí? Gente, Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você se tornasse filho dele, filho dele. A pergunta é: você é convicto de sua identidade? Você é convicto de sua identidade? Eu estava aqui no começo, citei isso, estava assistindo uma mensagem esses dias e também passei para os meus filhos e conversei com um deles a respeito exatamente de quem vai ser o narrador de nossas histórias. Se nós somos de Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? E isso tem muito a ver com aquilo que vai vir a seguir. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem origem e você tem uma identidade. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Nós acabamos de cantar aqui que nós somos o quê? Filhos de Deus. Escolhidos, perdoados. E nós estamos aqui. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus para ter essa identidade. Amém. E agora, como eu estava acabando, e a pergunta é: quem tem sido o narrador da sua história? Entramos agora nesse ponto 3, é o propósito. Porque às vezes a gente pode achar alguém que tem uma identidade, tem um sobrenome, mas não saiba exatamente para que serve aquele nome e aquele sobrenome. Ele não se sente muitas vezes pertencente, porque o comportamento dele, aquilo que vai acontecendo na vida dele, não diz respeito com relação à sua origem e à sua identidade. E então ele começa a duvidar se realmente ele teve aquele pedigree e se ele tem aquela identidade, porque por causa das coisas que vão ocorrendo em sua vida, que parece não ter propósito algum. Mas veja o que nós lemos aqui: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui, meus irmãos, prestem atenção, isso aqui é maravilhoso na palavra de Deus, isso aqui é muito lindo na palavra de Deus, é algo que eu e você devemos desfrutar e viver. Quem escolheu você desde antes da fundação do mundo, lá no passado? Deus Pai, ok? Quem te deu uma identidade? Nosso Deus, através do Filho. Quem foi? Jesus Cristo. Ele deu a você o direito, se bem que isso é direito por causa da graça, mas é direito do mesmo jeito. Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então você tem uma identidade. Agora, ele está falando aqui que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, lembrando, para que fôssemos santos e irrepreensíveis.
Gente, a hora que eu olho essa palavra, começo aqui, sobre santos e irrepreensíveis, dá uma olhada aqui, o que quer dizer santo. Santo aqui vem da palavra agios, algo que significa, conforme Strong, algo muito santo, respeitável, puro de sensualidades, casto, recato, limpo, e por aí vai uma lista imensa de algo que expresse muita santidade. Muita, mas muita santidade. E depois ele aparece aqui dizendo irrepreensível, que é amomos. Essas palavras em grego aqui. Mas o A, esse Azinho aqui, é uma partícula de negação. Momos, lembra rei Momo, né? Isso aqui, amomos. O momos é tudo que é impuro, tudo que tem defeito, tudo que é desgraça. Mas ele coloca um A para dizer que o que Deus quer é que nós sejamos irrepreensíveis, sem defeito, como um sacrifício sem mancha ou defeito, e moralmente sem defeito, perfeito. Bom, aí quando eu leio isso aqui, e aí é que o diabo confunde a cabeça de muita gente, mas você vai ser livre disso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aqui que está o grande lance. Bom, se eu tenho uma origem, então eu fui destinado antes da fundação do mundo para ser filho. Se eu tenho uma identidade que é filho de Deus, eu tenho um propósito que deve estar ligado a essa origem e a essa identidade. O meu Pai é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo. Então agora como é que... Aí eu olho para mim e falo, peraí, eu não sou esse santo, eu não sou esse irrepreensível. Tem alguma coisa errada aí então. Pois é aí que pega a coisa. Porque quando eu leio isso, ou leio, por exemplo, toda vez que eu estou lendo, toda vez que eu estou lendo, lá o sermão do monte de Jesus, eu falo, Jesus, cumprir esse sermão aqui, não dá. Ninguém jamais vai viver exatamente assim. Então, eu vou te mostrar um caminho e você vai ser livre do pensamento do inferno, de que se você não é santo e irrepreensível assim, então logo eu não nasci não tenho esse pedigree, não tenho essa identidade. Então, vamos lá, olha aqui, meus amados irmãos, o que aconteceu conosco? Ela vai. Produção, socorro, parou. Apesar da escolha de Deus, desde antes da fundação do mundo, nós, por causa do pecado, nos tornamos escravos. Então, essa ideia que Paulo está passando é porque todo mundo naquela época sabia o que era ser um escravo. O escravo era da mais baixa classe daquela época. Ele não tinha direito de nada. Ele só dependia daquilo que o senhor dele queria que ele fizesse. A hora que o senhor dele quisesse que ele acordasse, ele tinha que acordar. A hora que ele quisesse que tinha que dormir, ele tinha que dormir na hora que o senhor dele... Ele não tinha nada de si próprio. Ele dependia totalmente daquilo que o senhor dele quisesse. E, além do mais, ele era escravo porque ele era de propriedade daquela pessoa, daquela família. Então, ele assim era. Paulo está usando então, dizendo assim, sabe quando vocês não conseguem ser santos? Sabe quando vocês não conseguem ser irrepreensíveis? Eu vou dizer, é porque vocês estão escravos do pecado. Vocês têm um senhor cruel, então tudo vocês querem, o pecado faz, a sua carne faz com que você esteja sujeito a satisfazer os desejos dela. Ela é, antes de Jesus, o senhor da sua vida. O mundo é o senhor da sua vida, a sua carne é o senhor da sua vida, Satanás é o senhor da sua vida. Então, e isso aconteceu porque realmente o homem pecou e se distanciou de Deus. E por isso se tornou escravo do pecado. Mas o escravo daquela época, ele poderia se tornar escravo de um outro senhor. Então ele podia ser comprado por alguém. Mas havia alguns escravos que custavam caro. Só quem tivesse grana suficiente poderia comprar aquele escravo.
E aí, então, se alguém fizesse um compromisso de pagar um escravo, por exemplo, e que, então, ele desse uma nota promissória, depois, lá no fim, a gente vai voltar nesse negócio de compromisso, de nota promissória. Então, ele dava ali e dizia assim, não, mas eu vou continuar pagando, porque esse é um preço caro para agora. Mas quem vendia sabia, não, esse daí, ele tem o chamado lastro. Depois nós vamos falar mais sobre isso, só estou dando uma introdução. Então, Jesus aparece e só Ele tem lastro para nos comprar das mãos do pecado, para nos livrar do salário do pecado, que é a morte. E sabe qual é a moeda com a qual Ele paga por mim e por você? O seu próprio sangue. Então, ele está dizendo aqui, Paulo está mostrando aqui, usando aquilo que as pessoas entendiam sobre escravidão, sobre dinheiro e sobre compra, ele está dizendo aqui que Jesus, segundo as riquezas abundantes da sua graça, pagou o mais alto preço que ele podia pagar, ou que qualquer ser podia pagar pela sua vida e pela minha vida. Ele pagou com o seu próprio sangue. E sabe de uma coisa? Nós temos sim, em nós mesmo, dentro de nós, pelo Espírito Santo, o poder para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Mas então como é que eu faço quando eu peco? Aqui. O diabo, quando você peca, ele chega para você e diz, está vendo, ó, você é nada, aquilo que o pastor leu lá não é sua origem, não. Você tem pedigree, coisa nenhuma, porque ele criou você para ser santo e irrepreensível, e você não é santo e irrepreensível. Olha o que você fez. O que você vai responder? Muitas pessoas afundam na fé, mergulham numa vida que não deveriam estar vivendo, porque eles permitem que o diabo diga isso, e eles, pela culpa, são vencidos. Só que olha uma coisa aqui, ó. A Bíblia nunca disse que nós não seríamos mais filhos de Deus se nós não pecássemos mais. Porque sabe por quê? Você não se tornou filho de Deus porque você é certo, mais ou menos certo, ou... Não, você se tornou filho de Deus porque você é uma escolha de Deus desde antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo pagou, segundo as riquezas da sua graça, com o seu sangue, a possibilidade para você não pecar mais. Mas todas as vezes que você pecar, você pode dizer, isto aqui não sou eu, não diz respeito à escolha de Deus para a minha vida, não diz respeito com a minha identidade. Eu fiz algo que não era para eu fazer, mas em Cristo Jesus eu tenho perdão sobre todos os meus pecados, e eu posso vencer esse pecado em nome de Jesus. Eu vou me levantar daqui e vou sim buscar viver uma vida santa. No fim há uma frase que nós vamos falar, que ainda vai te ajudar mais ainda com relação a esses seus pensamentos. Mas primeiramente, a palavra de Deus quer dizer para você, que Deus te criou com o propósito sim de você ser santo e irrepreensível, e você pode ser, e Ele já libertou você do pecado, você não é mais escravo do pecado, porque Jesus, o único que tinha lastro para pagar o preço da sua vida, Ele já fez isso e pagou com o seu sangue, e agora você está livre para sempre. Quem Deus libertar, exato, é o que nós estávamos cantando. Quem Deus libertar, livre enfim será, não era o que a gente estava cantando? Exatamente isso. A vida com Cristo tem sentido, porque há um propósito para a nossa vida. E sabe, amados irmãos, esse propósito é lindo demais. Esses dias eu estava ouvindo, eu acho que era pela terceira vez, o Jorge Nishimura contando um pouquinho do seu testemunho, de como a família dele chegou aqui, e como ele foi parar lá em Pompeia. Ele disse, sabe por quê? A gente não sabia, e eu acho que a minha família resolveu, dizia ele, ir para o fim do mundo. E eles foram exatamente para o fim
não tinha mais trilho, o trem era a última parada do trem, acabava os trilhos ali, e ele parou e ficou ali. E o pai dele montou uma pequena loja de consertos, dizendo assim, conserto tudo. Se precisar que eu faça, eu farei. E ele estava apenas com $100. $100, o que eu vou fazer com $100? Por mais que o dólar esteja caro hoje, gente, mas ainda assim é pouco dinheiro, né? Vamos dizer, 450, 430, que seja R$500. Eu vou fazer com isso para o tempo todo. Mas aí Deus foi mostrando. E ele foi mostrando que como pela fé, de como Deus foi mostrando para ele, como as coisas iriam mudando, até dentro da sua própria empresa, os alvos e as metas que ele colocava. Gente, quando ele conta, você fala assim, esse cara é louco. A empresa dele pequenininha, ele dizia que eles colocavam lá o que eles queriam fazer através daquela empresa, pequeniníssima. Hoje a empresa dele, a Jacto, está em 5 continentes. E eu não estou aqui para falar isso, porque vou pegar esse propósito para a minha vida. Não, calma aí, deixa eu terminar. Ele, com toda aquela humildade, ele é impressionante. Eu falo para ele assim, posso orar por você, agradecer a Deus por sua vida? Eu orei com ele, eu falei, eu vou agradecer. Rapaz, eu não conheço um cara mais humilde, um cara tão manso como você. Ele falou assim, ora mesmo, e nós fomos orar. Eu fico assim, às vezes, até eu falo para ele, irmão, tem coisa que você não precisava nem fazer, né? O pessoal lá do Summit, ele foi dar uma palestra agora no lançamento do Summit, e o pessoal falou para ele assim, olha, deixa a gente ir pegar você e trazer para cá. Falou, não se preocupe, eu creio que isso aqui é uma visão que Deus está me dando, e eu vou vir aqui com as minhas próprias custas, eu é quem quero oferecer. E muito bem, eles foram e tentaram descobrir, mas ele não deixou descobrir. Aí, como ele estava lá, eles estavam lá tentando, deixa a gente levar você, a gente está junto, a gente vai junto, conversando, não precisa se incomodar, eu chamo aqui um Uber, já está resolvido, fica tranquilo, não, e vai, tá bom, pode levar. E que hora que é o seu voo? Ele falou, bom, eu não vou bem para o aeroporto. Você não vai para o aeroporto, para onde você vai? Não, vou para a rodoviária, porque eu vou pegar um ônibus. Gente, é que se você conhecesse as propriedades dessa empresa, você ia falar, como é que um homem desse pode fazer uma coisa dessa? Ele lá, geralmente, até os bambambãs do mundo gospel, né, ou as grandes figuras do mundo gospel hoje, se você tem lá, eles vão para um lugar separado para almoçar, para jantar. A gente estava lá e estava uma turmona de gente simples como esse bugre sul-mato-grossense que vos fala. Aí ele senta lá no meio de todo mundo, na mesa, vai lá e come. E o que mais me impressionou é que ele disse assim, pastor, eu não estou aqui para viver, para montar uma grande empresa. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E sabe, esses dias atrás, Deus me falou sobre mudar a cultura, para estabelecer a cultura de reino na cidade onde eu moro. E ele começou a contar desde que Deus deu aquela visão para o que está acontecendo em Pompeia até hoje. Gente, você não entende. Ele vai contando, ele vai contando coisa por coisa, falando, meu Deus do céu, eu saí de lá, sabe quando você é contaminado pelo que o cara estava? Eu fui contaminado, gente, estou com aquele vírus, ele passou um vírus para dentro de mim. Eu falei, rapaz, eu falava tanto Campo Grande para Jesus, vamos mudar. E a gente começou mudando uma porção de coisas aqui dentro, mudando as artes, por exemplo, a influência das artes. E ele foi falando comigo de uma experiência que ele teve sobre as 7 áreas de influência da cidade, e ele foi falando como Deus está mudando, e eu fui percebendo como Deus podia fazer isso, e juntou ele lá com o pessoal da Envisionar, e a gente percebeu, por exemplo, como pode usar ferramentas como o Summit, não é só o Summit, mas para mudar as áreas de influência de toda uma cidade. E isso é possível em nome de Jesus. Se cada um de nós que vivemos nesta cidade colocarmos como propósito maior, não virar um empresário famoso só, que você seja um empresário bem-sucedido e próspero,
Não somente virar de repente um advogado que todos procurem para defender causas que vão valer uma grana. Não somente você seja um grande médico conhecido por todos, mas que nós sejamos conhecidos. Quando as pessoas olharem para nós, elas digam: olha só, esse cara tem origem, esse cara tem uma identidade que fica clara para nós. Ele é um daqueles santos, ele é um daqueles santo e irrepreensível que vem para mudar o mundo. Como era conhecida a igreja primitiva, aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Sabe por quê? Porque eles tinham um propósito de vida que era muito maior do que as coisas desta terra. E nós podemos comer o melhor desta terra, que com certeza, se ainda não manará leite e mel. Deus não é daquele Deus que fica tentando dizer que a gente tem que viver a teologia da miséria. Mas não é exatamente isso que importa, porque são os valores do reino de Deus que são eternos, esses é que realmente importam. Deus tem um propósito para a sua vida, para nós como comunidade, amados irmãos. Quando o pastor Gilson pregava hoje de um sonho de todos serem discipulados, um a um, de serem cuidados, tratados, como a gente acabou de ouvir nesse testemunho aqui, de gente que não desiste de gente. Isso é um sonho maravilhoso, vamos viver isso juntos. Já pensou? Pequenos grupos espalhados por toda essa cidade, vivendo uma realidade que tem raízes. Se a gente tivesse pequenos grupos e se cada um realmente cuidar do outro, meu Deus do céu! Meu Deus, essa cidade vai ser totalmente tomada e transformada para a glória de Deus. E onde o verdadeiro evangelho está, a vida das pessoas são transformadas. E nós precisamos perceber que quando Deus traz uma estratégia para nós e nos oferece ferramentas, nós não devemos ir contra aquilo que Deus está fazendo. Nós devemos obedecer, nos unir uns aos outros para cumprir o nosso propósito de vida. Amém? Glória a Deus. E como posso ser tão santo assim? Talvez seja a pergunta. Escrevi algo aqui para te ajudar. O Pai que escolheu você antes da fundação do mundo, que lhe deu um nome, está voltando aqui, em Cristo, a identidade de filho, colocou em você o Espírito Santo que lhe dá poder para ser santo. Se você não der ouvido para a carne, as obras da carne serão mortas na sua vida. Se você tem um Espírito, viva no Espírito. E aí você vai mostrar o fruto do Espírito Santo na sua vida. Mas se você caiu, se você errou, se você pecou, Deus não mudou de opinião com relação a você. Você continua tendo origem. Você continua sendo filho amado. E Deus vai tirar você daí, da onde você está, e vai colocar no lugar que é o propósito dEle para a sua vida. Por isso não resista, arrependa-se. Volte para a corrida, em nome de Jesus. Veja só, amados irmãos. Quarto e último, destino. A vida com Cristo tem sentido porque você tem destino. Destino. Isso é maravilhoso, porque se a gente não se lembrar desse destino, a gente vive só por aqui e agora. Mas dá uma olhada nisso. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que é o selo? O selo é uma garantia de autenticação, que aquele produto é original. Você é original. Você não é falsificado não, viu, meu irmão? Você não é daqueles, eu acho que fui, mas eu acho que eu sou meio falsificado. Não tem essa não. Você tem o selo do Espírito, você foi autenticado pelo... Atesta a genuidade do documento. É propriedade, estou falando isso na linguagem que Paulo via lá a respeito do selo. Propriedade, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário, ou do remetente de alguma coisa importante. Quer dizer,
Quando alguém pegava aquele selo, e geralmente tinha a marca da pessoa, falava assim, não mexe nisso aí não, rapaz, olha, você viu qual o selo aí? Está o selo do imperador. Se isso aqui não chegar ao destino, então nem toca disso, nem toca nisso, porque nós sabemos de quem é essa propriedade. E proteção, protegido contra violação e danos. O diabo não pode fazer isso com você. Você tem o selo do Espírito Santo. 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 Você foi selado pelo Espírito Santo. Uau! Ei, você foi selado pelo Espírito Santo. Você é de propriedade de Deus. Rodrigo Petrelli, nosso missionário, estava meio afastadão. Quando ele era bem jovem. Esse é um homem de Deus usado nas nações. Um dia ele chegou para mim assim e falou, pastor, tive uma experiência muito louca. Falei, o que foi? Eu estava na exposição, pastor, afastadaço. Fazendo tudo que o mundo fazia. E aí, pastor, veio uns caras lá que eram daqueles mesmo do Satanás. E aí o cara mandava um espírito imundo para assim, o espírito imundo entrava naquela pessoa. E eles começavam até a mostrar para os outros como eles faziam. E de repente um virou para o outro e falou assim, aí agora vai, um espírito imundo falando para o outro, agora vai, entra nele ali. Aí ele foi e falou, para. Aí ele falou assim, o que foi? Não vai entrar nele, e os outros ouvindo. Ele falou assim, não, esse daí é daqueles que estão marcados, a gente não pode ir com ele. Ele contou essa experiência para mim quando ele estava no mundo. Ele já não havia se arrependido, estava lá pregando, agora o evangelho. Não. Vem cá. Está marcado com o selo do Espírito, as trevas não têm poder contra a sua vida. Ei, as trevas não têm poder contra a sua vida, porque você tem um selo de autenticação, um selo de propriedade e um selo de proteção. Você está selado pelo Espírito Santo. Só que o texto também fala sobre algo que fala assim, que é o penhor, nossa herança. Bom, então, já que Paulo estava falando lá naquele meio, olha só, a palavra grega, arrabon, garantia, penhor, naquele tempo significava o sinal em dinheiro que um comerciante tinha de depositar com antecedência ao fechar um contrato. Dinheiro que perderia caso a operação não se consumasse. Seria a garantia de que o pagamento integralmente seria efetuado. Agora vem uma coisa linda. Não dá para entender, não me pergunte depois como é que eu explico isso, sei lá, sistematicamente, teologicamente, mas está escrito. Gente, sabe o que Paulo falou? Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi levado aos céus, mas ele disse, porém não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu. Então, o Espírito Santo está onde agora? Agora, Paulo está dizendo que o Espírito que está em nós é a penhora de Deus, dizendo, eu vou voltar para que nós nos unamos todos na eternidade. E se o meu Espírito está neles, eu não vou deixar que o meu Espírito, o meu próprio Espírito se perca. Então, se eu deixasse que eles se perdessem, eu estaria perdendo a mim mesmo. Isso é a penhora. Ei, você tem o Espírito Santo, ele é a penhora de Deus na sua vida. Você está escutando isso aí, filha? É para você mesmo, você que está com a mãozinha assim, fazendo isso. Ei, você que está olhando para mim agora, cada um de nós temos essa promessa, é a promessa do Espírito. Você foi selado, ele é a penhora de Deus em nós. Deus não pode lhe deixar para trás, de jeito nenhum. Você percebe? O selo, ele garantia. O selo,
ele garantia. Deixa eu voltar aqui para você não ficar olhando lá. Um selo, ele garantia que tinha um remetente que era proprietário daquilo, e que estava enviando algo para um destino, e que o próprio selo cuidaria para que essa carta, carta de Deus, chegasse para o seu destino, e nada, nem ninguém poderia impedir que nós chegássemos àquele destino. E sabe qual é o nosso destino? A glória nos céus. A glória nos céus. Ei. Por que você está tão apegado nas coisas dessa vida? Por que você está permitindo que pessoas falem contra você? Por que você está permitindo que os seus traumas narrem a história da sua vida? Por que você está permitindo que coisas como essas estraguem aquele propósito maravilhoso que Deus tem para a sua vida? Por quê? Não há razão. Deus está falando com você agora. Você está selado pelo meu Espírito, e eu estou trazendo você de volta para mim, porque quando começamos dissemos, nossa origem está no Pai, e o nosso destino é há uma mesa preparada para mim, cantamos. Você sabe o que significa uma mesa preparada? Um dos sinais de maior intimidade e comunhão para o povo oriental é quando ele chamava alguém para comer na sua casa e punha ele na sua mesa junto com a sua família. Então, quando Deus escolheu você antes da fundação do mundo, Ele foi lá na mesa dos últimos tempos, quando Jesus voltar, Ele foi lá numa cadeira e escreveu o nome, Carla. Ninguém vai sentar no lugar da Carla, porque só a Carla é a Carla, só ela tem aquela impressão digital. Ele escreveu aquilo. E sabe, o lugar que Deus preparou para você, William, sentar na mesa dele, ninguém senta, ele está reservado para você, e ninguém vai impedir você de chegar lá. Ele tem na casa do Pai, na mesa do Pai, há um lugar para você. Uau! Você acha que você é isso porque você merece? Não, é por causa das riquezas em Cristo Jesus. Por isso que eu disse, olha só, amados irmãos, concluindo que fomos redimidos, ou seja, justificação, lá no versículo 7. Estamos sendo redimidos, por isso pode errar, vai acontecer, não deveria. Mas estamos sendo redimidos, que é o processo de santificação. Permaneça no processo de santificação. E seremos redimidos porque nós temos o selo do Espírito em glorificação, que é tudo isso para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Nós somos o povo que sabe de onde veio. De onde a gente veio? Nós viemos de quem? Nós viemos de quem? Qual a sua origem? O Pai. Aonde que você nasceu antes de tudo? Antes de nascer, você colocar na barriga da sua mãe, onde você nasceu? No coração de Deus. Ele é o teu Pai. Quem é que você é? Quem é que nós somos? Quem é que nós somos? Nós somos o povo que sabe quem é. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E nós sabemos para que viemos, para sermos santos e íntegros, santidade e integridade. E nós sabemos para onde nós estamos indo, para a glória nos céus. Amém? E tudo isso para a glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nesse capítulo aqui você pode notar claramente o efeito e o poder da Trindade. Feche seus olhos, comece a orar, respirar isso, colocar isso para dentro. Se alguém quis dizer algo que não é isso que a palavra de Deus está dizendo, você não é o que o teu pai disse que você era, se ele disse contra a palavra, ou tua mãe, ou um trauma, ou um complexo que você tem, você não é isso. Você é quem Deus diz que você é. Você é quem Deus diz que você é.
Você é quem Deus diz que você é. E se você está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, não reconheceu ainda em sua vida que essa era a sua origem, você ainda não se atentou para o fato de que você pode ganhar um novo nome e uma nova herança, eu quero dizer para você que Deus te amou tanto, que entregou o seu próprio Filho, para que se você agora crer nele, você tenha a vida eterna. Basta você confessar o pecado de ter controlado ou tentado controlar a sua vida e passar o controle da sua vida para Jesus e aceitar o sacrifício dele na cruz. Se você já se cansou de tentar dar controle para a sua vida, dar rumo para a sua vida, ou você mesmo controlar a sua vida, e você está arrependido, entrega a sua vida para Jesus agora. Quantos estão aqui nesta noite, comecinho de noite, e querem entregar a sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Alguém aqui? Levante a sua mão, diga assim: eu quero Jesus, eu quero Jesus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e entregue-se a Ele. Ele vai confirmar agora a sua origem, sua identidade, seu propósito, seu destino. Você não quer viver nessa vida que tem sentido? Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, não, eu já sou religioso, não tem nada a ver. É entregar o controle da vida para Jesus. É isso que você precisa fazer com consciência nesta noite. Você quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém aqui? Levante a sua mão bem alto e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão. Há mais alguém? Mais alguém? Levante bem alto a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Tem gente orando por você. O Espírito Santo de Deus está agindo. Há mais alguém? Muito bem. Agora você que está orando, nós vamos terminar cantando a música que nós estávamos cantando sobre identidade, sobre casa do Pai. É um lugar para mim, de filho amado e perdoado. Você que está orando agora, tome posse dessa verdade para a sua vida. Tome posse da verdade para a sua vida. Fique em pé e vamos terminar cantando em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande me receba? Mas Ele recebeu. Me perdi, Ele me encontrou, seu amor. O amor dele foi tão grande que Ele derramou o sangue dele por você. Seu amor, Agora tome posse disso. Seja livre. Seja livre agora em nome de Jesus. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Aleluia. Enquanto estamos cantando, que você receba o amor do Pai, a graça redentora do Filho e o poder do Espírito Santo, a comunhão, porque você é verdadeiramente livre. Tenha uma semana super de Deus. Deus abençoe você. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Aleluia. Sou filho